Bora, meu povo! Segundo vídeo aí, você vai nos acompanhar em Lucas capítulo 1 a partir do versículo 46, meu povo, ok? Bom, é o Magnificat de Maria, vai dizendo assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pera aí, então a Maria tinha um Salvador? Minha alma engrandece ao Senhor. Ela tinha também um Senhor. Senhor e Salvador. Essas duas palavras, elas se confundem muito na ordem em que elas são colocadas aqui, que a Bíblia sempre coloca o Senhor, o nosso Deus, primeiro como Senhor e depois como Salvador. As pessoas hoje, elas querem Jesus como Salvador, porque ninguém quer ir para o inferno, né, meu povo? Mas como Senhor, pera aí, como é? Hein? Senhor, tá. Um senhor, ele tem a moral necessária, o poder necessário para definir tudo na vida do seu servo, do seu escravo. Então, para nós é mais conveniente a gente realmente aceitar Jesus, ou querer Jesus, só como Salvador. Senhor não, Senhor outra coisa, né? Porque para você ser servo do Senhor, você tem que ter o mesmo princípio dele. E às vezes a gente quer Jesus como Salvador, mas a gente quer andar segundo o costume desse mundo, a cultura desse mundo, o pensamento desse mundo, sendo guiado pela mente pecaminosa. Bom, é difícil, meu irmão. Tem muita coisa aí. Vamos seguir aqui, senão não vai dar tempo a gente falar tudo que precisa. Versículo 48 diz: pois atentou para a humildade da sua serva. Ela era serva escrava. A escrava não tem vontade própria, se entrega totalmente, até assim com risco de perder a própria vida. A vida dela foi útil para cumprir o propósito de Deus. Ela está muito feliz em entregar a própria vida, enquanto alguns, não, peraí, não sei se é bem assim, olha aí. Ela dizia: agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Claro, Maria, não é, a Bíblia não recomenda a adoração a Maria em local, em lugar algum. Ela tinha um Senhor e um Salvador. Mas ela foi a pessoa escolhida por Deus em toda a terra, em todas as gerações, para ser aquela que gerou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, versículo 50 diz: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Então a misericórdia do Senhor se estende sobre os que têm o temor do Senhor. E sobre os que não têm o temor? Não, aí não é a misericórdia que se estende. Aí é a justiça e o juízo de Deus. Ontem mesmo, enquanto a pastora Velma, que a minha esposa, estava pregando, a gente via claramente 4 coisas na história de Israel. Era um tempo de misericórdia e graça, e depois vinha um tempo de justiça e juízo. Porque as pessoas não queriam viver a misericórdia e graça no temor do Senhor. E aí vinham a justiça e o juízo de Deus. E é sempre assim, aquele ciclo de misericórdia e graça, e depois justiça e juízo. O que nos faz entender que nós não podemos nos calar, e nós precisamos falar com você que está nos ouvindo. Olha, escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. Escolha a misericórdia e a graça de Deus para você, e não a justiça e o juízo. Olhe lá se na história de Noé, depois que aquela porta se fechou, se ela foi aberta para mais alguém, se houve alguma exceção. Então escolha hoje a misericórdia e a graça do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se estende aos que o temem. Aos que não têm temor de Deus, vai vir o juízo de Deus. Por quê? Porque a própria natureza já prega, ela já alerta a todos nós sobre a existência de Deus e sobre o merecimento que ele tem de ser adorado, seguido, honrado, louvado, cultuado. Porém, ninguém está nem aí para isso, né? A maior parte das pessoas que estão no mundo desconsideram essas coisas. Inventam teorias de evolução, de Big Bang, e sabe, eu não vou nem entrar no mérito, tá? É muito mais fácil crer no que a Bíblia está dizendo do que essas teorias aí, todas furadas, todas. Por isso é que não passam de meras teorias, meras. Nunca chegaram a ser leis científicas, sempre foram refutadas pela própria ciência, nunca chegarão a ser leis, são só teorias. Versículo 51 diz: ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus conhece. Aqui no versículo 51 você pode ver uma coisa. A sua soberba, você pode disfarçar ela para as outras pessoas,
Você pode olhar no espelho e dizer para si mesmo que você é humilde, não soberbo. Mas humildade é uma coisa que você não tem, de fato, ninguém tem quando nasce. Na verdade, a gente tem tendências, porém, eu me torno aquilo que eu estou alimentando, cultivando, trabalhando, tá? Então, a maior parte dos homens se tornaram soberbos por causa do pecado. E aqui existe uma soberba que está oculta, escondida dentro de nós. E só o Senhor vê, né? A Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas ele tem uma resistência medonha com relação a qualquer soberbo. Mesmo que seja esse soberbo, que ninguém vê soberba nele. Todo mundo que olha para ele diz assim, rapaz, é um cara muito humilde. Olha a cara da humildade. Mas Deus está vendo que lá no coração dele, ele não passa de um cara soberbo. No íntimo do coração dele. Então, querido, o Davi, salmista, também disse, também da soberba, guarda os teus servos, me livra disso. Por quê? Ele queria manter a relação dele com Deus em dia, de boa. Então, ele não podia deixar subir ao coração dele nenhuma espécie de soberbo, porque Deus tem resistência com relação a todo soberbo. Diz no versículo 52 que ele derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Bom, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E aí Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para casa. Lógico, porque Maria esteve com o anjo, e quando o anjo chegou lá, o anjo disse, a Isabel, a sua parenta, que diziam ser estéril, já está com 6 meses de grávida. Veja bem, Maria ficou 3 meses. Então, veja bem, quando o anjo falou, Gabriel falou com Maria, que a Isabel estava grávida de 6 meses, ela se moveu, né, de compaixão para ir ajudar a Isabel. E ficou os últimos 3 meses, do 6º ao 9º mês. Maria pôde ver essa história toda lá. Eu fico imaginando a Maria na casa do Zacarias e dizendo, ele não pode nem estar lá exercendo o sacerdócio. Ele ficou mudo, né? Pois é. 6 meses já ele está mudo? Rapaz. Os últimos 3 meses Maria estava lá, e aí Maria meditando lá naquela situação, disse, bicho, foi o mesmo anjo que apareceu para mim, apareceu para ele? Foi. Porque o Zacarias, ele não tinha como se comunicar, mas ele escrevia. Talvez o Zacarias tenha, né, tido a oportunidade de observar essas coisas todas aí e meditar também. Talvez tenha caído a ficha para ele e ele tenha dito, rapaz, uma mulher dessa aí, na situação dessa aí, e ainda creu, e eu não criei. Eu parei de crer na promessa, né? Tem nada a ver com Caleb. Caleb, ele guardou firme aquela promessa, até o dia em que ele disse, olha, eu quero o ninho dos gigantes, Hebron, Criarte Arba, a terra dos gigantes, é minha. Eles não queriam entrar por causa dos gigantes, pois eu vou entrar e a terra é minha. Aquela ali foi prometida para mim, né? Ele queria um filho, mas depois ele arregou, parou de crer. Tem muita gente que arrega, né? Começa crendo e depois desiste. Começa crendo, depois inventa uma conversinha mole, sem graça e sem base bíblica, que diz que eu não estou congregando, mas minha vida com Deus está ótima. Mentira sua, mentira. Quem vive na presença de Deus não tem problema nenhum em congregar. Pelo contrário, sente prazer. Olha o que Davi dizia, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Agora, quando você já não tem mais nada de Deus, aí não faz sentido nenhum você congregar, tá? Essa é a verdade, quer você queira ou não. E aqui no versículo 55, a Maria termina o cântico dela, o Magnificat, dizendo que Deus usou de misericórdia para com Abraão e seus descendentes. Bom, tem uma promessa de Deus que diz que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não são famílias de pessoas, mas famílias de nações. Porque em outra tradução, em outra versão, dizem todas as nações, todos os grupos étnicos, né, da terra, tá bom? Todos os países. E aí, todos os países da terra, todas as nações da terra, nos lembra que o evangelho terá que ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Não diz que todas as nações terão que se dobrar e cair de joelhos. Não. Diz que o evangelho terá que ser pregado. E isso já aconteceu, tá?
Hoje, os locais de mais difícil acesso estão sendo evangelizados. Hoje, Coreia do Norte está lá dividido da Coreia do Sul, mas pessoas da Coreia do Sul jogam alimento para eles, que estão miseráveis, passando necessidade, jogam alimentos com textos bíblicos, jogam lá num rio que é, na verdade, a divisa lá, eles jogam balões, eles fazem de muitas formas para mandar recurso para os que estão em estado de miséria, não é pobreza, é miséria, fome. Tem casos em que as pessoas dizem que era bom quando estavam matando cachorro, né? Era bom quando tinha ratos para eles acharem comerem. Tá? A situação é de miséria e mesmo assim eles estão sendo evangelizados. É o país número 1 em resistência ao evangelho, está sendo evangelizado. Então o evangelho já chegou a todos os cantos, tá bom? Então o nascimento de João Batista, diz aí em Lucas capítulo 1, versículo 57, diz que ao completar o tempo de Isabel para dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia do Senhor que havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. Aí disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome, Isabel. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Então ele pediu uma tabuinha para a admiração de todos. Ele escreveu: o nome dele é João, ponto final. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia, que era onde ele morava, naquela região se falava sobre estas coisas. Então todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Olha aí, o cara, depois que o Senhor colocou ele num cantinho, veja os vídeos anteriores aí, os 2, 3 vídeos anteriores. Depois que o Senhor ensinou a ele um princípio que diz o seguinte: se você é crente, se você é trabalhado pelo Senhor, não dê lugar à incredulidade, porque o Senhor vai te colocar num cantinho e vai te fazer voltar a ser crente, nem que seja na marra. Foi o que Deus fez com ele. E quando a língua dele se solta, no 8º dia, pelo menos pelo relato, deveria ter sido liberado quando João nasceu. Mas a última semana aqui foi uma semana que ele aprendeu a voltar, ele voltou a ser crente, tá? E aí, ele começa a profetizar. Quando a língua dele volta a funcionar, ele começa a profetizar. Ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu ao seu povo. Opa, ele está falando da redenção de Israel? Olha, versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Opa, ele não está falando de João Batista, porque a linhagem atual aí, no caso, a Maria era da tribo de Levi, Isabel também, e Zacarias também. Quem é? Geração Davi, José. Versículo 70. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, ele promoveu essa salvação, ele salvou-nos dos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo. Ele está profetizando aqui sobre o Messias, que é Jesus. Viver sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Você, menino, agora profecia direta para João Batista. O Zacarias, pai dele, profetizando para ele. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Olha, rapaz, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos virá o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então o menino crescia, se fortalecia em espírito e vivia no deserto até aparecer publicamente a Israel. É isso aí, meu povo! Tem mais vídeo, ainda tem o terceiro vídeo dessa semana. Se não é inscrito, se inscreve aí. Vambora, me ajuda.